Fala pessoal, então vamos finalmente falar de Alzheimer, né? Acho que todo mundo estava esperando aí Alzheimer. A primeira aula de demência não foi Alzheimer, a galera saiu até chateada. Beleza, vamos falar de Alzheimer. Primeira causa de demência no mundo, né? Primeira causa de demência no mundo, esperado e encontrado em pacientes maiores de 65 anos, tá? Com a característica da demência, que é o quê? O declínio cognitivo. Declínio cognitivo. Beleza? Fechou. O que que eu tenho que entender de Alzheimer se tratando de fisiopatologia? É que é uma demência classificada como neurodegenerativa. Neurodegenerativa. Por que que a gente tem que saber isso? Porque a fisiopatologia do Alzheimer, ela envolve o meio intracelular, ou seja, dentro da célula, e envolve o meio extracelular. Então, olha lá, ó, extracelular e intracelular. Isso aqui é legal da gente conhecer, porque se tratando da enfermidade mais prevalente a nível de demência do sistema nervoso central, o meio extracelular, tá, se dá principalmente por causa de uma proteína anômala acumulada, conhecida como proteína beta-amiloide. Enquanto que no meio intracelular, a gente tem uma proteína anômala chamada proteína tau, beleza? Que forma aqueles ovícios neurofibrilares. Ovícios neurofibrilares, né? Neurofibrilares. Só que isso tudo, gente, eu estou falando de anatomia patológica, a nível de histologicamente eu analisar um cérebro com Alzheimer e descubro, então, que o Alzheimer ele tem uma explicação até então, que está dentro da proteína beta-amiloide modificada no meio extracelular e da proteína tau no meio intracelular. Isso explica muita coisa para a gente do nosso dessa fisiopatologia da enfermidade de Alzheimer, tá? Tomando café, tá, gente? Que tem 2 meses que eu tô gripado, então assim, só dessa forma para poder estar gravando aula para vocês. Então assim, ó, Alzheimer, o que a gente tem que saber de fisiopatologia, por enquanto, é isso, tá? Agora, Henrique, me fala um pouco de características gerais desse declínio cognitivo aí no Alzheimer. A gente tem afetação, logicamente, da memória, tá? Essa memória geralmente é uma memória retrógrada, tá? Essa memória ela é interessante, já já vou explicar para vocês, mas é principalmente fatos e datas que são afetados. Olha que legal isso daqui, tá? Ah, então, se a pessoa tem um filho, tá? Ela esquece que teve um filho? Sim. Ela esquece que foi aniversário de Beltrano? Sim. De Ciclano? Sim. Esquece a data do casamento dela? Sim. Então, geralmente, uma memória, mais do que dizer retrógrada, afetação de memória episódica declarativa, ou seja, os episódios importantes da vida dela, ela esquece. Então, eu gosto de pensar em fatos e datas como a afetação principal da memória no paciente com Alzheimer, tá? Além disso, aprendizado, tá? A própria cognição, a própria questão da inteligência de absorver o conhecimento e de reter aquele conhecimento, aquela nova informação, tá? E também execução, transtornos de execução. E olha que legal, transtornos de linguagem. O paciente parece nitidamente confuso quando ele conversa com a gente, tá? Então, o Alzheimer ele tem esse declínio cognitivo bem marcado aí que a gente tem que prestar atenção. Henrico, tá. Agora chega de característica genérica e me fala um pouco mais da clínica desse cara com Alzheimer, do paciente com Alzheimer. Vamos trocar uma ideia sobre isso então, tá? Gente, clinicamente, ele pode ter o que a gente já conhece: depressão, ansiedade, tá? Labilidade emocional. Interessante, distúrbio olfatório. É muito comum em paciente com Alzheimer, com início de Alzheimer, ter um distúrbio olfatório.
Distúrbio do sono, aqui tá a chave, ó. Variação, diferenciação da personalidade. A personalidade do indivíduo muda. Isso aqui é a chave para a gente começar a pensar no indivíduo com Alzheimer, tá? Então, personalidade, hiperatividade, psicose, diagnóstico diferencial com várias patologias psiquiátricas. Apatia, que vem mesclada aí com essa depressão, tá? São questões que chamam a nossa atenção para começar a pensar de Alzheimer. Agora, a questão do Alzheimer é que ele é de forma insidioso, tá? Ele vem de forma insidiosa, né? Ou seja, é aquela enfermidade que ela vem assim progredindo, ela começa com transtorno olfativo, começa com estado depressivo ansioso, vai tendo um início de psicose, transtornos de personalidade e afetação da memória retrógrada de fatos e datas. E aí vai causando um grande problema tangencial no contexto familiar, pessoal e laboral do paciente. Beleza? Então, assim, é onde a gente tem que começar a ficar com o olho aberto em relação a isso. Beleza? Então, fechou, gente. Aqui eu vou. Deixa eu ver. A gente viu clínica, vimos fisiopatologia neurodegenerativa, tá? Vamos. Deixa eu ver. Vamos principalmente para a parte diagnóstica da enfermidade de Alzheimer. Eu vou até deixar o que está já na telinha, vou puxar com verde escuro mesmo, a parte de diagnóstico da enfermidade de Alzheimer. Ó. O diagnóstico, gente, é o diagnóstico das demências, lembram? A gente tem que pedir ou uma tomografia, mas nesse caso, o melhor exame seria pedir uma ressonância nuclear magnética, onde se percebe uma atrófia da zona hipocampal, do hipocampo. Então, se percebe uma atrófia de hipocampo ou uma atrófia da região temporal. Na quinta circunvolução do lóbulo temporal, é uma questão mais anatômica, mas o que a gente vê na ressonância magnética que tem que chamar a atenção é a atrófia. Ah, mas tem atrofia de córtex. Espera aí, tá? Não é que todo paciente com atrofia de córtex tem Alzheimer. A atrofia geralmente vai ser hipocampal, é uma zona específica da ressonância nuclear magnética do sistema nervoso central. Então a gente pede ressonância nuclear magnética, que é um estudo de exame extremamente importante. A gente pode pedir o PET scan. No PET scan eu vou ver hipocaptação também na região do hipocampo. Então vocês começam a ver que cada vez mais o PET scan começa a fazer parte do diagnóstico dessas enfermidades neurodegenerativas, né? E a gente pode fazer o seguinte aqui, ó, no terceiro ponto é um ponto importante, eu vou até puxar a setinha de rosa ali, ó. Isso aqui cai bastante em prova, tá? A terceira metodologia diagnóstica, a gente fala que é a punção lombar. Punção lombar. Porque na punção lombar eu vou ver o seguinte, eu vou ver aumento de proteína tal no líquido cefalorraquídeo, tá? No LCR. Isso aqui a gente chama de biomarcador. A gente pode ver o aumento da proteína tal no líquido cefalorraquídeo. É um biomarcador já exógeno relacionado ali ao meio intracelular. Então, onde teve a morte celular, liberou a proteína tal no meio e acaba poluindo o líquido cefalorraquídeo com esse biomarcador interessante. Coloquei de rosa na telinha. Beleza? Então, Alzheimer está aí para vocês na telinha. Tratamento de Alzheimer. Henrique, Alzheimer tem cura? É aquela grande questão de todas as demências. A maioria das demências que a gente está vendo aqui, a gente é obrigado a fazer um tratamento que sintomático. E no Alzheimer não vai ser diferente. A gente tem somente dois fármacos autorizados pela FDA, tá, para poder tratar Alzheimer. Foi pergunta de prova do Revalida, né? E assim, é uma questão de prestar atenção nesses dois únicos fármacos da FDA, tá? Porque somente esses dois são comprovados e liberados pela FDA. Óbvio, tem controvérsias? Tem. A dipirona é proibida pela FDA. A dipirona é um dos fármacos mais utilizados e muito úteis na clínica médica, tá?
Quando a gente vai falar de tratamento, a gente tem algumas opções aqui, beleza? Vou colocar aqui para a gente. Vou colocar em ordem de relevância e em ordem também de aprovação da FDA. O que eu quero dizer com isso? Que o 1 e o 2 são os principais fármacos aprovados pela FDA. O 3, o 4 e o 5 são utilizados, porém com menor nível de evidência, beleza? Mas também são utilizados. Então, ali, ó, o fármaco 1, tá? Vão ser os inibidores de acetilcolinesterase. Quais são eles? Donepecila, aqui se chama donepecilo, né? Rivastigmina. Rivastigmina, galera, utilizada lá no tratamento de enfermidade de Graves, né? Então, de Graves não, perdão, gente. Enfermidade de miastênia graves, tá? Rivastigmina também é utilizada para miastênia graves. Miastênia graves. Tá? Então, rivastigmina e neostigmina também pode ser usada. Donepecilo e principalmente a galantamina. Dos três, o mais utilizado é a galantamina para coadjuvância do tratamento de Alzheimer, tá? Então a gente tem essas opções de inibidor de acetilcolinesterase. Outra opção muito utilizada é o inibidor de NMDA, tá? Que seria memantine. Memantine. É um dos principais fármacos hoje, é o carro-chefe do tratamento de Alzheimer, é o memantine mesmo. Beleza? O que mais eu posso utilizar, Henrique? A gente pode utilizar, tá? Vitamina E, que atua como um antioxidante, tá? A gente pode utilizar seleginina e rasagilina, seleginina e rasagilina também podem ser utilizadas. Podemos utilizar o anticorpo monoclonal, o último, mais atualizado, aprovado pela FDA, tá? Se chama aducanumab. Aducanumab, beleza? Ele é muito interessante, é um anticorpo monoclonal, uma droga biológica contra, olha que legal, contra proteína beta-amiloide. Henrico, isso resolve o problema? Não, porque a gente está atuando no meio extracelular e no meio intracelular, que é a proteína tal, ainda não desenvolvemos. Mas no futuro vamos ter, anotem o recado, no futuro vamos ter uma droga biológica contra a proteína tal. É questão de tempo. Tá? Então, a aducanumab é a droga mais atualizada para o tratamento de Alzheimer aprovado pela FDA. Beleza? Henrico, tem algum outro fármaco que a gente poderia dar para o paciente com Alzheimer? Tem sim, mas isso vai depender principalmente da sintomatologia dele, beleza? Geralmente, esses pacientes têm associado depressão e ansiedade, onde a gente pode fazer o tratamento coadjuvante com algum IRS, né, o inibidor da recaptação de serotonina, tá? Então, sertralina, é, fluoxetina, paroxetina, citalopram e o citalopram são exemplos de IRS que a gente pode estar utilizando aí. Beleza? Nesse nosso paciente. Interconsulta com psiquiatria também é importante. E a grande questão aqui do Alzheimer, que eu não poderia. Aí está toda a terapêutica farmacológica. Só que a grande questão aqui do Alzheimer não é a terapêutica farmacológica, não. A grande questão é a gente saber administrar o paciente e os familiares e o entorno dessa pessoa. Então, é muito importante fazer um trabalho integrativo com outras especialidades da área da saúde, não só dentro da medicina, porque, né, esse paciente ele é um paciente complicado. Existem vários relatos de pacientes que ficaram desaparecidos, não souberam voltar para casa, pacientes que jogaram animais de estimação do último andar do apartamento, por exemplo. Então, assim, existem vários casos, várias histórias muito tristes com pacientes com Alzheimer. Então,
A melhor forma de abordar esse paciente é de uma forma integrativa, com interconsulta, dando a devida atenção, tratando corretamente a sintomatologia dele, acompanhando as outras patologias de base. Beleza? Depois disso, vimos Alzheimer, fechamos Alzheimer, continuamos agora com uma outra classe que eu vou dar para vocês agora, tá? Que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Beleza, galera. É, Agora a gente vai ver síndrome de Wernicke-Korsakoff. Beleza? Deixa eu anotar aqui pra gente. Causa de demência, a gente vai ver a diferença dela, por exemplo, com o Alzheimer que a gente acabou de ver, tá? E, por último, vai ficar faltando somente uma das demências para a gente, que é a frontotemporal, beleza? Então, a gente tem, ó, síndrome de Wernicke, o outro nome é um palavrão, Korsa, aqui é com K ainda, né? Koff, tá? Síndrome de Wernicke-Korsakoff ou encefalopatia de Wernicke com síndrome Korsakoff. São coisas diferentes em um mesmo nome. Temos encefalopatia de Wernicke e síndrome de Korsakoff. Juntamos tudo isso nesse conceito atualizado e falamos síndrome de Wernicke-Korsakoff. Beleza? É, Vamos entender então o que que é isso, né? O que que é essa síndrome de Wernicke-Korsakoff? Vamos escolher uma cor que a gente ainda não trabalhou, vamos de vermelho mesmo, para a gente poder falar que a causa dessa síndrome é principalmente o déficit de B1 ou de tiamina, beleza? Principalmente, tá? Déficit de vitamina B1 ou de tiamina. Por que que acontece o déficit de B1? Geralmente duas respostas: alcoolismo crônico. Então, alcoolismo crônico pode causar depressão de vitamina B1 e a outra seria malnutrição. Malnutrição. Na malnutrição, eu estou dizendo o seguinte: não é que o cara não se alimenta bem, mas enfermidade de Crohn, tá? Que é enfermidade inflamatória intestinal, né? Paciente bariátrico que fez cirurgia bariátrica tem dificuldade de absorção de vitamina B, né? Paciente com hiperemese gravídica no puerpério, beleza? Então, ó, Crohn, paciente bariátrico, hiperemese gravídica, beleza? É, Tá. O que afeta clinicamente essa enfermidade de Wernicke-Korsakoff, tá? Um ponto a chamar a nossa atenção é que é agudo, isso muda tudo, não é crônico igual ao Alzheimer, é uma demência aguda que cursa geralmente com delírio, cursa com confusão, atáxia e cursa com disfunção oculomotora. Geralmente se fala de uma tríada, que é aqui, ó, mais ou menos, ó. Confusão, ataque, disfunção oculomotor, um paciente geralmente em quadro agudo com isso, com essa tríade, a gente vai pensar em síndrome de Wernicke-Korsakoff, tá? Por déficit de tiamina, né? Vitamina B1, olha lá, ó, tiamina. Beleza.
Qual tipo de memória está afetada no síndrome de Wernicke-Korsakoff? Principalmente a memória anterógrada, a mais recente, tá? Principalmente a memória anterógrada, beleza? O que que pode ajudar isso? Lembra que a vodka faz você perder a memória do dia anterior, então dá para você associar isso que a causa disso é o alcoolismo. Então, déficit de vitamina B devido a isso causa dificuldade e transtorno de memória anterógrada. Tem critério diagnóstico? Tem. Tem critério diagnóstico para essa enfermidade. Critério diagnóstico. O critério diagnóstico são 2 de 4, tá? Ou seja, temos que ter 2 positivos entre as 4 opções que eu vou escrever na telinha para vocês. Ou seja, a gente tem que ter variação, transtorno de memória, transtorno de motilidade ocular, disfunção cerebelar ou déficit nutricional conhecido, né? Paciente com enfermidade de Crohn já conhecido. Para fazer o diagnóstico de Wernicke-Korsakoff, eu tenho que ter duas. Então, por exemplo, poderia ser déficit nutricional com motilidade ocular afetada. Por aí, não precisa de variação de memória, nem de disfunção de cerebelo, que é tipo desmetropia, dificuldade de planejar os movimentos, etc. Mas somente duas das 4 alternativas que eu coloquei de verde fluorescente na imagem já fecharia o diagnóstico. Henrico, como é o tratamento dessa síndrome? Tratamento. O tratamento dessa síndrome vai ser reposição do que está faltando. Tiamina. A dose de tiamina frequentemente é 100 miligramas, a gente pode dar até 300, mas geralmente é 100 miligramas, podendo ser administrado de forma intravenosa ou intramuscular, e a gente pode fazer com solução fisiológica, diluído em solução fisiológica 0,9%, tá? Passado aí em 30 minutos, beleza? Podemos fazer isso daqui, a reposição de tiamina, uma vez por dia, tá? Uma vez por dia, por até 5 dias, né? Até a melhora sintomática e clínica, tá? Então, o tratamento é muito fácil. Reposição do que está faltando. Reposição de tiamina, 100 miligramas, pode diluir em solução fisiológica, passo em 30 minutos, tá? Dou uma vez por dia por até 5 dias. Vocês vão ver um pouco mais dela em gastro, dessa demência de Wernicke-Korsakoff. Lembrando que são todos diagnósticos diferenciais. Alzheimer com demência vascular com Wernicke-Korsakoff. São todos diagnósticos diferenciais. Com síndromes psiquiátricos, depressão, ansiedade, esquizofrenia, Parkinson, aí entra os corpos de Levy, beleza? Então é bem relevante aí pra gente. Henrico, qual que é a última demência? A última demência, gente, a gente nem precisa escrever ela, não. Se chama demência frontotemporal ou frontoparietal. O que que acontece nela que é bem interessante? A gente tem um compromisso neuronal focalizado. Vou até tirar aqui a minha pantaxa para vocês me verem. A gente tem um compromisso neuronal focalizado, tá? Na demência frontotemporal e frontoparietal. O que que acontece? Depósito de proteína anômala, tá? Só que em regiões específicas do cérebro. Lóbulo frontal, parietal ou frontal e temporal. Com proteína anômala chamada tau. Olha só, a mesma proteína lá do Alzheimer, gerando um tipo de demência diferente. Por que diferente? Porque não afeta hipocampo, afeta áreas exclusivas do cérebro, zonas frontais, zonas temporais. Clinicamente, tá? O paciente tem uma desinibição,
que é quando a gente fala o paciente está frontalizado, essa terminologia é errada, mas se diz ainda, ou seja, alteração do lóbulo frontal, alteração da personalidade, desinibição. A pessoa começa a fazer coisas sem noção, sem freio, o famoso freio social, o freio comportamental, beleza? Então é um pouco diferente ali do Alzheimer, porque a gente não tem tanta afetação frontal no Alzheimer, apesar de ter mudança de personalidade, mexe mais com ira, com raiva, com ódio, tá? Ali do hipocampo, do que uma questão mais frontal de despersonificação mesmo, de desinibição mesmo, como ocorre na demência frontotemporal, tá? O paciente pode ter apatia, pode ter hipooralidade, ou seja, ele tem hora que ele não quer falar nada e tem hora que ele tem verborragia, fala, fala, fala e fala muito, tá? O que é algo interessante para a gente também pensar como diagnóstico diferencial. Diagnóstico é imaginológico, podemos aqui, não precisa de ressonância, podemos fazer tomografia, vemos uma atrófia dos lóbulos afetados, então frontal e temporal geralmente, tá? Então, ver a atrófia dessa região com aquela clínica que vai diferenciando o Alzheimer, mas a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. O tratamento vai ser sintomático, tá? Com antidepressivo e antipsicótico, né? Antidepressivo, primeira linha, geralmente são os IRs mesmo, os inibidores da recaptação, e os antipsicóticos, hoje por hoje, se usam os atípicos, né? A quetiapina é uma delas, tá? Então, assim, galera, de demência é isso, beleza? Nos vemos na nossa próxima aula.